como ela é. A nossa forma de trabalho, o nosso modelo de radiojornalismo é baseado num bate-papo franco, aberto, descontraído, onde os nossos inquiridos, onde os nossos entrevistados ficam à vontade para conversar conosco sobre os mais diversos temas, considerando a importância do seu trabalho, do seu cargo, da sua posição, seja ela local ou regional, do estado ou do Brasil, a nível municipal, estadual ou federal. A Rádio Cidade FM, que produz e apresenta diariamente este programa, das 10 ao meio-dia, durante 2 horas, de segunda a sexta-feira, tem como objetivo principal o de levar até você, ouvinte, do campo e da cidade, a informação vinculada aos mais diversos temas, às mais diversas atividades. E procuramos nós sempre sermos imparcial, considerando a pertinência do programa a ser abordado. No programa de hoje, nós contamos aqui com uma das maiores autoridades municipais, o presidente do Legislativo Municipal de Santa Cruz do Sul, vereador Rodrigo Rabuski, e que vem ao programa a convite do meu parceiro e companheiro de bancada, empresário municipal da saúde, Altemir Torma, proprietário de 2 farmácias da rede Farmatóraga Farma, enfermeiro de profissão, mas que ataca diariamente de entrevistador aqui da Cidade FM. E a ele eu gosto sempre de atribuir os méritos deste programa, porque este programa existe graças à idealização do Altemir, que nos procurou e nos deu a ideia de criarmos um programa de radiojornalismo em forma de entrevista. Por isso, meu amigo Altemir, eu cumprimentá-lo, eu deixo também e transfiro a você o encargo de apresentar o nosso convidado de hoje, do qual, dentro da maior simplicidade possível, vamos tentar extrair do presidente do Legislativo todas as informações pertinentes e que nós consideramos importante e salutar ao conhecimento dos nossos ouvintes. Bom dia, Altemir, por gentileza, apresente o nosso convidado. Bom dia, senhor Francisco, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Por que escolhido esse nome, professor? Porque o Arroio Grande, a maioria das pessoas se dizem esquecidas de que a maioria dos legisladores legislam para o centro da cidade, para os mais privilegiados. Então, nós, como a única rádio do Arroio Grande, a gente tem por missão unir o legislativo ao povo, né, aqui do Arroio Grande, que, diga-se de passagem, o Arroio Grande já está uma cidade, né? Então aí saiu o nome, a Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. E qual é a Santa Cruz que Santa Cruz não conhece? É essas pessoas, a realidade das pessoas que muitas vezes passam despercebidas por algumas pessoas. E um dos meus sonhos que eu sempre tive de trazer no meu programa foi o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Rabuski, né? É com um imenso prazer que estamos aqui com o senhor. Agradeço 1000 vezes a gratidão por o senhor abrir a sua agenda, estar aqui. A gente sabe que a agenda do senhor é bastante extensa, né? Mas o senhor acredita que por estar aqui, também o senhor vai estar informando as pessoas, porque a nossa audiência não baixa de 35 mil pessoas, né? No geral, né? No geral, 35 mil pessoas. Então, falando para nós... Até vou conferir aqui nesse momento. Então, falando com nós, o senhor não está falando só para nós, o senhor está falando para a comunidade do Arroio Grande.
né, que não é pequena e é uma comunidade... 37.886 a nível mundial. Não é só local. Aqui não estão... esse número, esse site, ele zera sempre à meia-noite. Então, da meia-noite para cá, nós temos esse pessoal aí que acessou o site, que entrou. Todos os dias ele zera, né? O que nos dá um certo privilégio. A gente fica muito contente, porque sabe que dificilmente baixa de 24 mil dias. É sempre nessa média, entre 24, 35, 36. Hoje, com a presença do presidente, é que aumentou o número aqui, né? Verdade, né? Normalmente é sempre 34, 35, né? Isso. Mas as nossas maiores curiosidades. Quem é Rodrigo Rabuski? Como começou a sua jornada? Seu primeiro mandato de vereador? Como é que está sendo, né, essa posição de presidente da Câmara? Como o senhor está se sentindo? A gente quer conhecer um pouco o professor Rodrigo Rabuski. Fique à vontade no nosso meio, sinta-se bem, estamos à sua disposição. Excelente, Altemir. Francisco, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, enaltecer logo que não precisa me chamar de senhor, né? Porque sempre coloco isso, a gente está aqui de passagem, eu tenho 33 anos, né, Altemir? Então ainda vou fazer 34 essa semana, mas a gente está aí para servir a comunidade. E que bonito, né, ver uma rádio comunitária. A gente vinha já escutando, né, no caminho para cá, e esse envolvimento, esse público que vocês atingem, e de certa forma, né, Altemir, a gente está aqui para prestar contas, para falar com a comunidade. Acho que a Santa Cruz, né, que não se conhece muitas vezes, a gente precisa estar próximo desses pontos, né, em todas as regiões da cidade. Então, claro que a gente acaba tendo vínculos nas regiões onde a gente nasceu, onde é que a gente mora, mas a gente, como representante público, tem que se fazer presente em todos os cantos da cidade. Então, o Altemir, já vínhamos conversando lá na Casa Legislativa há um tempo, e peço desculpas, né, por não ter conseguido vir antes aqui na rádio, mas a gente fica muito feliz em ver aqui a organização de vocês, estão de parabéns, né, o Francisco e o Altemir aí levando comunicação, levando informação e entretenimento para as pessoas que estão nos ouvindo. A Santa Cruz, né, quando a gente fala de Santa Cruz, e falando propriamente de mim, né, tu perguntou quem é o Rodrigo, né? Eu vim, na verdade, da região rural, né? Eu nasci lá em Linha Pinheiral, uma comunidade hoje que tem em torno de 2.000 habitantes, né? A minha família é de predominância rural também, meu pai era caminhoneiro, minha mãe é cabeleireira e também agricultora, né? Então no interior tu ia colher fumo, cortar fumo e cortar cabelo também. Então hoje eu tenho um vínculo muito forte com aquela comunidade. Eu acabei perdendo meu pai muito cedo. Meu pai faleceu com 58 anos, eu tinha 16 na época. Então a gente aprende a amadurecer, né? Tem aquele velho ditado, né? Se não é no amor, é na dor, né? Por força da necessidade. Então a partir dali eu tive que amadurecer cedo, mas com muito orgulho plantei fumo, fui agricultor. E não é para criar uma história, uma narrativa comovente, mas é de fato o que aconteceu, né? Eu plantei fumo, fui caminhoneiro também, tenho até hoje a carteira C, né? Fazia frete, puxava fumo aí no interior, buscava adubo em Porto Alegre, na Iara, fertilizantes, assim por diante. Meu irmão trabalha hoje também com fumo, caminhão ainda, mas eu acabei, né, indo para a faculdade, estudava, trabalhava na área rural. E aí acabei me formando em ciências contábeis, né, Altemir? Tu comentou em professor, né? Vou chegar até onde é que nessa primeira leitura. Então eu acabei fazendo a faculdade de ciências contábeis, né? Sou contador na Universidade de Santa Cruz do Sul, na Unisc. Me especializei na área de finanças, de auditoria e perícia. E a partir daí, com esse vínculo com a instituição, acabei sendo convidado para lecionar na Universidade de Santa Cruz do Sul. E lá permaneci por 2 anos, né? Não abri o concurso, então não tinha possibilidade de ficar, mas lecionei aqui em Santa Cruz, Sobradinho, Montenegro, e hoje, né, sou docente na Faculdade Dom Alberto, né? Saí da Unisc, já participei do processo seletivo do Dom Alberto, já faz mais de 4 anos,
né? Então tem esse vínculo com a docência. Então o Rodrigo é aquele cara que nasceu no interior, um cara que conhece um pouco na prática o que o agricultor vive no dia a dia, principalmente na área da fumicultura, que foi onde é que a minha família se criou. Vim para a cidade, né, estudei um pouco e acabei sendo contador. Hoje sou contador também de formação, atuo como contador, né? Claro que com essa atividade política, né, de representação, a minha sócia hoje que toca o escritório, e eu estou mais nessa lida, né, de administrar a Casa Legislativa e também como vereador, porque as demandas não deixam de chegar. Então, eu acho que muito do que levou eu a chegar, né, nessa casa, nessa cadeira na Casa Legislativa, se traz, né, com esse vínculo tanto com a comunidade onde é que eu nasci, onde é que eu fui presidente do Conselho de Desenvolvimento do Pinheiral, me envolvi com futebol. Então a gente tem um envolvimento comunitário desde pequeno. Então se a gente for olhar lá a igreja que foi construída, os tijolos, alguns o meu avô doou, que tinham lá ali, ó. E assim é a história, né? Nada é por acaso, sempre digo, existe uma construção. Então acho que não caiu do céu, o Rodrigo foi lá e fez 1000 e poucos votos, se elegeu de primeira viagem, digamos assim. Então já tinha um vínculo muito forte com a comunidade onde é que eu nasci, as outras comunidades ao redor também, né? Envolvimento principalmente com o futebol, né? Com as comunidades. Eu já tinha um envolvimento muito próximo também, de amizade também, acabei trabalhando 2 anos com o Matias Bertrand, que foi vereador. Então acho que tudo isso abriu portas para que a gente pudesse chegar nessa cadeira, né, na Casa Legislativa. Que legal. Não sei como, vereador, doutor, professor, bom, eu não sei como vou me referir ao senhor, como o senhor prefere, mas assim... Rodrigo, só. Pode chamar de presidente, porque como vereador é presidente do Poder Legislativo. É isso aí. Então, presidente, seguinte, o que me chamou muita atenção, assim, foi, assim, para mim foi marcante, sim, aquele momento ali da abordagem dos feirantes, que teve vários vereadores que fizeram suas falas e o senhor saiu da sua função de presidente da Câmara e fez questão de ir na tribuna falar, né, a respeito e a favor dos feirantes, né? Inclusive no Facebook eu até lhe disse ali, além da empatia, a resiliência, né, que foi o que o senhor teve, assim. O senhor me chamou muita atenção ao fazer aquilo ali. O que levou realmente aquilo ali foi essa proximidade, foi essa origem, né, e levou o senhor a ter uma empatia e resiliência na tribuna? Altemir, sabe que dentro da Casa Legislativa, da Casa do Povo, nós temos N pautas, né? A gente sai do norte, vai para o sul e é a casa dos grandes debates. E a gente sabe que essa questão dos feirantes, né, ela já vem há mais tempo. A gente já tem um processo tramitando no Ministério Público, acompanhando. A gente sabe que a legalização ela é uma necessidade, né? Não vamos nem questionar isso. Ninguém quer que ninguém fique na ilegalidade, muito pelo contrário. Só que eu sempre acho que a gente precisa ter empatia em tudo, né? Se colocar no lugar do outro, né? Vocês se organizaram para me atender hoje aqui, né? Eu cheguei aqui, o Altemir estava me esperando lá de fora. Então são coisas que nos chamam a atenção, mas a gente tem que ter empatia. A pessoa se organizou e ela quer te atender, ela quer te tratar bem, ela quer fazer que tu se sinta em casa. O agricultor é da mesma forma, né? O que é ter empatia? Aquele que esteve lá, já plantou, já colheu, no dia que nem hoje, tá lá, né? No dia que tem 42, 43 graus, tá lá também. Se identificar com aquela causa, se identificar. Né? Então a gente não precisa fechar os olhos e dizer que a legalização não existe, ela existe, é necessária. Mas nós também precisamos, e aí não é fazer politicagem, né? Às vezes se faz politicagem, eu vou esquecer que existe lei e vou só olhar um lado. Não, a gente precisa ter empatia também com quem precisa fiscalizar e com quem fez a legislação. Exato. Então existe empatia num todo. Mas naquele momento, Altemir, eu acho que eu fui muito sincero na minha fala, porque eu tenho vizinhos que são feirantes,
linha João Alves ali, eu tenho um vínculo muito forte, linha Santa Cruz, eu sou frequentador da feira. Então, além de ter saído da origem, eu frequento a feira. Né? Tem a Patrícia lá da linha João Alves, que é uma liderança hoje dentro da feira. O Carlos Werchter, que é o presidente, é meu vizinho lá em Pinheiral. A Rosane, lá de linha Santa Cruz, que era ex-presidente, é minha conhecida também. Então a gente sabe o que eles passam no dia a dia. Então a gente sabe que verduras, esse tipo de alimento não tem problema nenhum de legalização, mas o problema está sim nessa questão que envolve carne, que envolve, né, o leite, esses derivados. Então a gente se preocupa muito com isso, inclusive foi aprovado uma audiência pública para tratar do tema. Eu lembro de uma frase da Patrícia que também demonstra empatia. Ela disse o seguinte para mim: Rodrigo, eu nem estou preocupado tanto comigo, porque eu sou jovem. Se eu fizer um investimento, eu vou trabalhar e eu vou conseguir pagar isso. Mas aquele que está lá com seus 65, 70, ainda está produzindo, ele daqui a pouco não vai querer mais fazer um investimento. Então a gente conversou bastante sobre isso, teve oportunidade, mas acho que é um momento delicado, um momento também que o município investiu, né? Nós temos a Feira Rural Central, né? Uma parceria com verba federal, verba municipal, vai estar toda reformulada para bem atender a comunidade. Aprovamos no município uma lei que dá o Vale Feira também para servidores. Então, numa ponta, nós estamos alimentando para que se consuma da feira rural. Mas a gente precisa também dar condições para que esses feirantes se mantenham lá. Se fala tanto em êxodo rural, eu sou exemplo disso, né? Eu não permaneci. Mas esses jovens como a Patrícia, eu cito ela aqui, o esposo dela é um casal jovem, que deve ter seus 27, 28 anos, não sei exatamente, mas que estão permanecendo, querem estar lá e sentem um orgulho enorme. Que tu vai na banca lá comprar, tu vê o brilho nos olhos. Então, acho que é uma situação complicada, a gente tem que ter empatia para dar a melhor destinação. Precisa legalizar, vamos dar suporte, então, vamos dar orientação, vamos carregar no colo esses produtores. É que nem o empresário, né, Altemir? Tu é empresário. Eu acho que o empreendedor, ele não é o vilão. Ele é o cara que faz a roda girar, é o cara que gera emprego. E a pessoa que tem emprego, que tem condições, ela não precisa acessar daqui a pouco uma política pública, né? Ela consegue se autossustentar. Então o desafio é carregar, acho que sempre no colo, quem dá condições para Santa Cruz ser a sexta economia do estado. Olha só. Mas isso me chamou muita atenção, assim, pelo seu gesto, né? Que foi um gesto de humildade, foi um gesto que o senhor foi em busca, assim, do seu ideal, né? Da sua forma de pensar. E ficou muito, como você sabe, que eu chego quieto e saio calado. Porque eu estou lá como imprensa, então tudo eu tento registrar, inclusive aqui sempre depois da reunião ordinária, na terça-feira ou durante a semana, eu fico falando algumas pautas no programa A Santa Cruz Não Conhece, para trazer as pessoas, os ouvintes que não estavam lá, como foi realmente que aconteceu. E muitas distorções acontecem, o senhor sabe disso, né? Então o que me chamou a atenção foi aquele seu gesto, né? O senhor sair da sua posição de presidente, ir usar da tribuna para falar em prol do que o senhor acredita, né? E eu também acho muito legal, assim, que o legislador, não só o legislador, mas a gente como uma pessoa pública, a gente tem a obrigação de ser exemplo, né? E ali o senhor foi o quê? Nada mais, nada menos um exemplo, né? Que deve ser seguido. Sabe, né, Altemir, tu passou por esse processo, tu concorreu também e na verdade te conheci ali, né? A gente acaba vendo uns adesivos diferentes, né? Não, esse é o Altemir da farmácia, esse tá... Então, assim, tu sabe, tu viveu na pele o quão desgastante é passar por um processo eleitoral. O tão desgastante também que a classe política está, né? E isso já vem de muito tempo. E a gente às vezes também entra numa vala comum, as pessoas às vezes, né, generalizam, né? Mas eu sempre falo que em qualquer função existem as pessoas boas que querem fazer a diferença, querem fazer o melhor, querem sair da zona de conforto.
e tem aquelas pessoas, às vezes, que levam para o mau caminho. Então, assim, eu acredito em legado, né? E o legado que eu quero deixar para minha família é o legado de quem trabalhou, de quem esteve perto da comunidade, enquanto ocupou esse cargo que a comunidade me deu, né? Então, acho que o cargo eletivo, ele é a maioria da sociedade dando seu voto de confiança para que 17 vereadores representem lá na Casa do Povo. Então a gente sabe que tem divergências, tem pontos de vistas diferentes e isso está tudo certo. A Casa Legislativa é para isso, é para debater a rua do cidadão lá que não foi pavimentada, mas a outra foi. É para trazer assuntos como saúde, educação. O Hospital Santa Cruz recebeu recursos para UTI pediátrica. Então a gente traz N assuntos lá e às vezes por não ser atendido alguma situação a gente acaba sendo criticado. E eu sempre digo também que a pessoa que tem medo de crítica não pode entrar na vida pública, né? Isso é uma certeza, né? A gente, a partir do momento que é público, eu confesso para ti, Altemir e Francisco, que no começo eu até não dormia, né? No começo a gente, quando tu não tá lá representando a comunidade, tu pode ter opiniões, ficar um pouco em cima do muro, mas agora quando tu tem representação não existe mais em cima do muro, tu tem posição. E quando tu tem posição, alguns concordam, outros discordam. E a partir daí tu começa a ter aqueles que simpatizam mais contigo e aqueles que não simpatizam tanto. Então, lidar com isso, para mim, foi, eu acho que o grande desafio no primeiro ano de mandato como vereador. Eu já tinha um pouco de conhecimento do trâmite interno, né? As pautas da comunidade a gente escuta estando perto dela. Mas dentro do legislativo existe um processo legal, existe um regimento interno que rege a casa. Então, para mim, no primeiro ano, o maior desafio também foi conseguir, né, administrar isso, né? A gente tem que saber lidar. O cara te xingou lá, primeiro tu leva pro coração. Tu fala, cara, eu tô fazendo o meu melhor aqui, tô correndo e tu tá me xingando, tá reclamando. Mas as pessoas também, eu acho que por não estar tão próximo da política, acelera, né? Acende essa vontade. A rede social, isso é também, né? A rede social, ela, às vezes a pessoa... Eu tenho um grupo de WhatsApp de moradores que nós fizemos um regulamento e a primeira artigo diz o seguinte: nunca escreva no grupo que tu não teria coragem de falar frente a frente. Então é o que a gente percebe às vezes na rede social, que a pessoa vai no calor lá, escreve alguma coisa, e aí depois quando passa por ti diz, pá, foi mal lá, aquilo nem... Né? Então a gente percebe isso, a rede social hoje ela é um mecanismo muito importante. Hoje, né, a nossa assessoria também recebe muita pauta por ali, né, constantemente. Agora eu estava vindo para cá, tinha subindo aqui, né, várias solicitações, problemas que estão acontecendo na cidade, e isso é um meio hoje, né? Antigamente o vereador, tu não tinha o telefone, né? Tu tinha que ir na casa dele bater a porta, né? Hoje não, tu abriu aqui, tu tem acesso a todos os vereadores, o presidente da Câmara, os assessores, tu entra no site da Câmara, tu tem o e-mail, tu entra na rede social, nós vamos responder. Então hoje a demanda é bastante grande também por essa proximidade. Então, muito legal assim essa referência, né? Fico feliz que tenha passado o que de fato eu sou naquele momento. Presidente, uma pergunta importante até para os nossos ouvintes que nos acompanham saber um pouquinho mais, né, da forma, do modelo de trabalho administrativo que acontece, né, tanto na Câmara como no Executivo. Um depende do outro, um poder depende do outro, está diretamente ligado um ao outro. A pergunta a gente sabe que existe um acordo firmado entre Legislativo e Executivo para alternância do cargo de presidente do Poder Legislativo. Pergunta-se como, no caso, o outro lado, a outra parte, a oposição, após ter a possibilidade de nomear alguém, chegou ao consenso de que o nome certo a ser escolhido para ocupar o cargo de presidente era do vereador Rodrigo Rabuzi.
Excelente, Francisco. Sabe, só uma questão, né, de acordo, existe um acordo da Casa Legislativa, né? Não envolve o Executivo. E sim, os vereadores de todos os partidos se entendeu que, assim como na Assembleia Legislativa, as maiores bancadas presidissem, né, o Poder Legislativo. Dito isso, né, nós tivemos então essa conversa no ano passado. E já no ano passado, quando surgiu isso, olha, as maiores bancadas vão presidir a casa, existe esse acordo, a nossa bancada tem 3 vereadores, como que a gente vai decidir isso? Então, vou contar para vocês como foi de fato, né? Sem muita tramela, que eles usam. Então, o que acontece? Eu era o Rodrigo, com 33 anos, era o que tinha mais tempo de partido, digamos assim, né? Eu fui presidente do PTB Jovem, já tinha um envolvimento mais tempo com o partido, achei que poderia ser, né, um nome à disposição. A vereadora Nicole, né, por ter sido a vereadora mais votada do partido, né, ela fez 1.800 votos, eu fiz quase 1.500, ela também, né, achava que tinha esse viés de poder presidir. O vereador Serginho, na época, disse, não, vocês decidindo entre vocês, eu não tenho interesse, né? Mas aí a gente sentou numa sala lá, na sala da vereadora Nicole, nós 3 e uma assessora da vereadora Nicole, o seguinte, olha, nós 3 temos méritos para querer assumir, então vamos fazer algo que seja justo, né? Nós pegamos uma xícara, colocamos o nome dos 3 vereadores 2 vezes, né? E solicitamos para a assessora da vereadora Nicole, então, tirar dali o bilhetinho. O sorteado. E o sorteado fui eu. E nesse momento ali, antes mesmo do sorteio, a gente já tinha também, entre nós, vereadores novos, definido, né, que o presidente não seria líder, então, de partido, né? Os outros 2 seriam sempre os líderes. Então, uma coisa, assim, muito democrática. Então, um tem mais mérito que o outro. Não, acho que cada um tem a sua particularidade, tem o seu trabalho, o seu envolvimento. E foi dessa forma, né, que nós decidimos internamente dentro do partido. Claro que depois a costura da eleição ali, tendo já definido que seria o meu nome, eu aproximei dos vereadores, né, fui conversar com cada um. Por mais que existe um acordo, tem que se conversar, tem que se colocar à disposição. E eu sempre digo que a presidência da Câmara é uma coisa, agora a questão hoje nos classifica como oposição, eu só digo que nós não somos governo, né? Sim, sim. Então a gente está lá para ser favorável com o que é bom para o município, mas algumas coisas a gente levanta, né? A gente pauta, a gente dá algumas opiniões divergentes. Importante destacar também, eu como presidente, às vezes eu recebo, né, de cidadãos da comunidade, aquela situação, Rodrigo, tem que ir para... Então, eu hoje como presidente, né, eu utilizo da tribuna com uma frequência bem menor, porque o meu objetivo hoje, né, é difícil separar isso, né. Eu tenho meu gabinete que trabalha todo ele vinculado com as pautas da comunidade, mas eu como pessoa, Rodrigo, sou o gestor da casa. Então, se eu começar a tomar todas as dores, né, hoje, claro, a oposição faz o seu trabalho, a base faz a sua, mas eu acabo sendo o mediador para que a casa ela consiga andar com o seu devido trâmite legal. Então hoje, gerir uma casa legislativa, tu tem que ter habilidade, né? Habilidade que ninguém nasce com ela, né? A gente vai... Então eu estou 6 meses como presidente da Câmara, um dos maiores desafios da minha vida, sem dúvida nenhuma. E o desafio sempre é lidar com bastidores, os projetos andarem na sua devida velocidade, fazer com que as coisas aconteçam lá dentro. Então temos regimento interno sendo reformado, né? Temos a questão do processo eletrônico sendo implantado, então que são ações de gestão da casa, como presidente. Agora, como vereador, a gente também não se exime nunca de levar as pautas da comunidade. Nós estamos aí, Iago não me deixa mentir, mas com mais de 200 encaminhamentos, né? 197. 197 encaminhamentos feitos desde o início do ano, de forma direta com as secretarias, já que eu não posso fazer projeto, não posso fazer indicação, não posso fazer pedido de informação como presidente. Sim. Mas a gente não deixa de encaminhar isso diretamente para as secretarias, porque é o nosso dever como representante da comunidade.
Então, presidência, para mim, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios da minha vida. Esses 6 meses foi de muito aprendizado, mas também de muita soma, né? Eu acho que os vereadores pegaram juntos em reformas estruturantes. Nós temos lá a reforma regimental tramitando, acredito que em 2 semanas ela seja votada. Então nós temos ali, inclusive, a possibilidade de tribuna popular retornando. Nós temos algumas questões em redução de tempo para que as reuniões sejam mais otimizadas. Tu acompanha lá, assim ela está otimizada já, né? Antes da pandemia ainda tinha explicações pessoais e discussão da pauta. Então certamente nós teremos aí mais 2 horas de reunião. Então os próprios meios de comunicação e a comunidade às vezes questionavam, né? As reuniões são muito demoradas e as pautas são muito diversas e não tão centralizadas com foco nos projetos que vão à votação naquele dia. Então essa reforma regimental aí com um trabalho conjunto tanto dos servidores como também dos vereadores, né? É importante destacar isso, que a gente fez uma comissão de análise de vereadores, que também já deu um olhar, está em fase de emendas agora, mas o nosso regimento aí vai ser atualizado desde 1990, ele serviu muito bem até o momento, mas agora, com a vinda inclusive do processo eletrônico, a gente vai trazer aí mais agilidade, mas também economicidade, né? A ideia é que a gente termine com todo o papel que transita dentro da Casa Legislativa. Então, desde a origem até a votação final, a gente não tenha nenhum papel transitando. Esse foi um projeto que, inclusive, eu e o Sr. Francisco falamos aqui na rádio e achamos isso muito produtivo, uma ideia maravilhosa, porque agiliza os processos, né? Agiliza os projetos e quem ganha com isso é o povo, né? A agilidade, né? O projeto entra, já é votado, não fica tramitando, não fica, né? Isso aí para nós é importante. Mas uma outra perguntinha, como é que como o senhor mesmo disse que tem carteira de caminhão, como é que é dirigir aquela Scania lá e de volta e meia, pim, pim, bater aquele gongo lá? É isso aí, né? Tu sabe, eu fui motorista de caminhão na época, eu tinha um 1518, né? Um 1518 turbinado. E eu sempre brinco, né? Eu sou apaixonado por caminhão, né? Se me convidar para dar uma volta aí, se tiver algum ouvinte aí que precisar um frete aí para relembrar, eu sou parceiro. Mas, sem dúvida nenhuma, a carga daquele sinalzinho lá, o PIN, né? Aquele PIN. A gente tem, né, as decisões ali que são tomadas em plenário, elas refletem na vida do cidadão. Então não tem como não dizer que existe um grande peso nas decisões que lá transitam. Então ontem, por exemplo, tivemos várias contratações necessárias, né? Nós temos desligamento de alguns servidores e a gente escuta aí escolas já com problemas, né? Inclusive com merenda, porque quem estava trabalhando lá foi desligado, agora precisa contratar. Então, só ontem a gente autorizou a contratação de mais de 70 servidores. Então isso... uma necessidade, tendo em vista esse desligamento dos aposentados, mas que impactam na vida das pessoas se esse projeto atrasar, por exemplo, mais uns dias, se esse projeto não for a pauta. Então a gente precisa dar agilidade a essas decisões. Então nós temos lá, às vezes, projetos que vão trazer recursos aí, ou movimentar recursos em secretarias na hora de 5, 10 milhões, né, e que vão vir em política pública, em pavimentação, e a gente sabe que tem várias ruas, né, que ainda carecem de pavimentação, mas eu sempre falo também que graças a uma lei de surgimento na Casa Legislativa, inclusive vou dar mérito aqui, uma lei de autoria do vereador Carlão, né, que a partir daquele momento os novos loteamentos não poderiam mais ser liberados sem calçamento. Então, essa lei já faz, eu acho que ela tem mais de 10 anos, 15 anos, não recordo, mas ela faz com que um dia, Altemir, nós possamos voltar aqui e dizer Santa Cruz do Sul terá 100% das ruas pavimentadas. Não vai ser logo, né? A gente tem um processo, muitas ruas faltam pavimentar, e aqui o Esmeralda, Rio Grande, é exemplo drástico disso. Eu transito aqui, até queria mandar um abraço aqui pro meu amigo Darlan, que tem um bar na frente da UPA ali também,
Darlan que tem o mercado ali também. O filho dele também. Isso aí. Gosta de um rodeio também, né? O filho dele desde o início, Temir, eu não vou votar em ti, eu vou votar no Rodrigo. Não, eu respeito a tua opinião. Mas assim, baseado assim, né, em aproximação, simpatia. Não que ele não goste de mim, mas bem pelo contrário, ele se identificava mais contigo. E a gente também respeita isso, né? Não tem como não respeitar, né? Claro. Mas é muito bonito sim essa proximidade que o Darlan, principalmente o filho dele, tem para com o senhor, né? Sim. Bem tranquilo. Menino fantástico. E por esse motivo, né, que a gente se aproximou bastante aqui do bairro, transitou aqui antes da campanha e hoje transito também, tenho amigos. Esses dias fui olhar também aqui, tem uma passagem aqui, né, que dá para o Zanetti, né, que o pessoal passa por dentro ali do arroio, né, solicitando melhorias, então a gente acaba tendo algumas pautas aqui da região, né, devido a essa proximidade. Vereador, ainda com referência à sua nomeação ao cargo de presidente, partindo da premissa de que existe um acordo interno, né, para a alternância do cargo de presidente da Casa. Mesmo com este acordo firmado entre os partidos, né, que hoje compõem o poder legislativo municipal. A pergunta é, considerando que o vereador Rodrigo Rabuski exerce a primeira gestão como vereador e tenha sido indicado no segundo ano desta gestão, ou seja, agora, como presidente. Em algum momento depois dessa indicação, ainda pela sua inexperiência, vamos dizer assim, como vereador, apesar do seu currículo, né, educacional e cultural, houve algum tipo de reação contrária, negativa, rejeição, justamente por este fato de ter sido nomeado alguém com tão pouco tempo de casa e talvez ainda não com todo o conhecimento do funcionamento da máquina administrativa? Chegou a enfrentar esse tipo de problema ou tudo foi solucionado com uma boa conversa? Ótima pergunta, Francisco. Tu sabe que, graças a Deus, assim, não tive nenhum problema de rejeição, né? Apesar de ser jovem, né, eu sou uma pessoa muito dedicada, então, para ser bem sincero contigo, eu assumi no primeiro dia de janeiro, os 2 primeiros meses eu estive todos os dias em turno integral lá dentro. Hoje eu tenho um organograma de toda a casa, eu construí um organograma de tudo como funciona a atribuição de cada setor, de cada situação. Eu fiz um planejamento de entregas do que eu como presidente pretendo entregar. Não sei se eu vou conseguir implantar tudo, não depende só de mim, mas de uma forma muito organizada. E eu tenho que também dividir isso porque se tem uma equipe muito boa, né? Eu tenho 2 assessores que trabalham comigo, que são extremamente competentes, mas que eu também tenho a estrutura da casa. Nós temos lá alguns decanos, né? Sempre brinco, o Guido, o Sérgio, né? Nós temos a Tainá, o Carlinhos, a Tainá que é contadora, o Douglas que é jurídico, mas que são pessoas que, o Douglas e a Tainá que são concursados, né, há bastante tempo, e o Sérgio, o Guido e o Carlinhos que estão lá, agora eu não vou errar os anos, tá? Mas mais de 35 anos. Então são pessoas hoje que, em vez de tu colocar no Google para consultar, tu pergunta a eles, lá eles são o nosso Google. Então, muito tranquilo, eu tive uma reunião desde o início com eles. Eu sempre fui muito tranquilo em deixar em cima da mesa que eu não vou ser um presidente que quer revolucionar para aparecer. Não. Então, às vezes existe, o vereador vai lá, vai querer fazer um monte de agito lá, né, para aparecer. Eu disse, não, eu tenho algumas contribuições que eu acho que eu posso trazer para o parlamento, mas eu quero contar com o apoio, né, dos servidores, se assim, né, eu desejar. Então a gente construiu uma harmonia muito grande, existe uma harmonia com os servidores. Os colegas vereadores, apesar das pautas, às vezes, de algumas particularidades, estão engajados também em fazer a Casa Legislativa andar da melhor forma possível. Então, respondendo novamente, eu não sofri nenhum tipo de rejeição.
tem algumas questões, às vezes, que são algumas particularidades, algumas coisas que acontecem, mas não aquela... Tanto que... Mas aí tem um suporte bom, né? Tem um suporte bom e a gente também, volto a dizer, tem empatia e discernimento para tratar com as particularidades. Tanto que eu fui eleito por unanimidade, então, desde o PT até o Partido Novo, né, a gente teve a votação. Então, o meu dever é de escutar todos esses envolvidos e sempre tentar procurar a melhor solução. Quando não tiver, vai para plenário, né? Vai para discussão e aí né, a consequência é essa. Mas quando se consegue construir, conversar, escutar as pessoas, entender o ponto de vista delas, às vezes eu tenho que dizer não, isso não dá, isso aqui dá, vamos dessa forma. Então, como presidente, eu tenho que dar o norte, mas sempre ouvindo os colegas que são parceiros nesse caminho, né? Um detalhe importante, o Altemir até trouxe isso ontem, né, Altemir, no programa da manhã, e quando ele trouxe essa questão, essa situação de, ó, o cara está trabalhando bem, o cara sabe trabalhar, esse presidente aí sabe trabalhar. O que ele disse? Que anterior à sessão haveria uma reunião, né? Das 2 às 4, né, colocou, olha, vamos discutir um assunto coisa e tal. Aí nós comentamos, esse cara está trabalhando bem, esse cara sabe o que está fazendo. Um bom presidente, um bom comandante, ele convida, ele conversa antes com os seus soldados a estratégia de guerra, né? A estratégia de combate. E certamente essa atitude, dessa reunião prévia, dessa discussão prévia de um assunto a ser abordado depois em plenário, isso é muito importante, porque ela resolve, né? Esclarece dúvidas, e quando se vai para a votação, já vai previamente com uma decisão, né? Ou quase decisão, com referência a praticamente todo o grupo. Eu acredito que seja assim também o seu comportamento, o Altemir tem trazido isso, quando diante de um projeto oriundo do Executivo Municipal, né? Quando o projeto é do Executivo que vem para o Legislativo, dependendo da importância desse... Importante todos os projetos são, mas uns com mais importância, outros com menos. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, o caso do transporte, né, dos auxílios financeiros, quer dizer, isso é preciso ser discutido antes, né, presidente? E a gente nota, sente, o Altemir tem registrado isso bastante, e ele tem notado isso do empenho da direção da casa em conversar com os edis, em conversar com os representantes de todos os poderes, antes de tomar uma decisão. Essa conversa, vamos discutir anteriormente, o que tu pensa, para não se arrastar, às vezes, numa sessão, ou por mais sessão, um assunto que tem urgência, né? A gente tem, por vezes, né, o exemplo até do transporte é um deles, né? Nós ingressamos em sessão extraordinária, inclusive o líder de governo fez a sugestão de nós suspendermos, e suspendemos a reunião e conversamos, inclusive, com os representantes do transporte público, colaboradores da empresa, fizemos essa construção. Mas é importante destacar que as conversas, elas sempre são no tom de clarear o projeto, porque, de fato, o voto do vereador, a opinião dele vai ser externada na tribuna. Então, por vezes lá, se teve uma reunião prévia, se trouxe todas as informações e vai para a plenária e as críticas surgem e a reunião toca. Então, isso faz parte da construção, né? O nosso dever é sempre dar condições para que os vereadores possam tomar a decisão deles. Então, a decisão, de fato, ela é no plenário, né? E ela é dinâmica, né? A Câmara de Vereadores é dinâmica. Então, às vezes, o projeto, às vezes, tu acha que vai ter uma fácil aprovação, mas se tem um artigo lá que vai dar... E aí começa a discussão naquele artigo e pode virar polêmica. Nós tivemos, né, nesse ano, um caso de voto de Minerva, né? Que era uma questão do transporte, mas das vans, e acabou dando empate, né? E caiu pro presidente, né? Naquela situação eu votei pela aprovação, mas o projeto depois acabou sendo vetado pela prefeita. Mas assim, é dinâmico, a gente tenta construir a melhor forma para que os vereadores possam se informar dos projetos, né? E existem projetos complexos, né? Transporte público foi um, a questão
inclusive do reajuste, calçadão. Então nós tivemos, a Casa Legislativa, ela começou, importante destacar isso, né? Ela estava no ano passado toda fechada, né, ao público. E esse ano nós já entramos, né, abrindo as portas, permitindo que as pessoas fossem lá, e as primeiras reuniões já foram com o plenário lotado, né? Porque tinha reajuste, tinha transporte público. Então, vamos lá, né? Conduzir a reunião com o plenário cheio, né? Manifestações. Então, isso faz parte, e eu acho que esse é o grande sentido da Casa do Povo existir, porque é lá, né, o lugar da reivindicação. E já aconteceu, presidente, já aconteceu um caso semelhante em que o Executivo, vamos dizer, apresenta um projeto de lei, né, normalmente para obra, prestação, mudança, ou alguma coisa, enfim, que vá atingir diretamente, principalmente, né, ao trabalhador, à sociedade. E nesta reunião prévia, né, que normalmente o senhor tem feito, em discutir anteriormente a sessão aquele determinado projeto, e por algum motivo essa reunião aponta um vício, vamos supor, naquele projeto de lei do Executivo, e antes de ele ser levado ao plenário, vamos supor, alguém levanta a questão ali com o líder do governo, cara, quem sabe o Executivo retira o projeto e faz esta emenda, ou altera, modifica o texto principal, a redação principal, e reapresentam. Isso já aconteceu, do Executivo ter que retirar antes de ser levado a uma votação, por indicação ou por decisão, daqui um pouquinho, do grupo, numa reunião? Raramente, né? Mas já aconteceu uma situação mais em plenário, não foi nem numa reunião anterior, sim. Mas que se levantou algumas situações e por essa dúvida se retirou para votar na outra semana. Alguém pediu vista? Não se pediu vista, se pediu o adiamento de votação, né? E aí foi acatado, né, pelo governo. Mas nós já tivemos também agora nesse projeto que envolveu o reajuste, né? É um projeto que veio para casa para votação de forma extraordinária, né? E essa votação extraordinária, a gente se debruçou no projeto internamente e viu que tinha uma pequena dúvida, né? A Constituição Federal dizia que tinha que estar explícito, né? Tinha que estar explícito lá o percentual de reajuste, e o projeto original vinha escrito IPCA, variação do IPCA. Então, não poderia votar daquela forma. Então, o nosso jurídico já antecipou, então fizemos contato com o Executivo e corrigimos na origem já, de forma conjunta. Então, é importante deixar claro, por mais que eu não seja governo, eu sempre vou tentar ajudar, né? A gente vê um vício lá, algum problema que está acontecendo, se envolve a comunidade, a gente vai tentar. Existem opiniões diversas, políticas, tudo certo, vamos divergir na tribuna, tá tudo ok. Mas as questões que a gente pode agilizar e ajudar a fazer o trâmite acontecer, a gente auxilia. Então teve, que eu me recordo, esses dois casos, né? Um de adiamento, né? De um projeto, agora não me recordo qual que era o tema, mas esse também de reajuste, ele teve um processo interno para que ele tivesse algumas correções antes de ir à votação. Então são questões que acontecem, e até às vezes pelo projeto vir de forma extraordinária, o projeto foi feito daqui a pouco de forma rápida também, e isso acaba caindo aí em plenário. E aí os vereadores têm o dever legal, né, de votar. Então, tu não vai votar em algo que tu tem uma insegurança jurídica, né? Então, por isso que a gente tem procuradores lá também para dar essa sustentação, né? E apenas eu vou aproveitar para fazer uma ênfase, né, que às vezes me perguntam ainda. Reunião extraordinária, só para ganhar mais, o vereador vai ganhar mais remuneração. Então, só para esclarecer também, aproveitar que eu estou aqui na rádio e a comunidade nos acompanha, que sessão extraordinária não tem remuneração extraordinária. Então, o vereador ele tem o seu salário, sim, vinculado às sessões ordinárias, mas se ele for convocado 5 vezes na semana para fazer 5 sessões extraordinárias, ele não tem nenhuma remuneração por isso, né? Eu acho que as críticas têm que ser feitas, né? Mas é importante destacar também que às vezes eu tenho amigos que me perguntam, né? Sessão extraordinária, vão ganhar um extra. Não.
Isso não é verdade, é importante a gente clarear. Né, que Existiu já existiu uma no lei, passado. foi revogada? Essa faz anos já que não existe mais. Mas lá no passado eu recordo, por isso que a comunidade cobra, né? Porque no passado tinha, né? Cada convocação extraordinária tinha uma remuneração extra. E isso faz, eu não vou errar aqui o número, mas vou chutar aí mais de 10, 15 anos que isso não acontece, não existe mais. Presidente, quando o projeto chega, por exemplo, chega até o senhor assim, o executivo, eu preciso autorizar aí não sei quantos milhões para ações da secretaria tal. Só que eles não esmiuçam para quê? Como é que chega isso a vocês? Ele é esmiuçado para vocês? Ou simplesmente chega lá no plenário e dessa forma para ser agilizado, mas vocês recebem antes as explicações para que aquele valor vai ser utilizado? Como é que funciona assim? Excelente, Altemir. Sabe que ano passado isso foi muito polêmico, né? O PTB não assinou algumas urgências. Inclusive aqui na rádio eu falei sobre a fala da vereadora Nicole. Isso. A vereadora Nicole era líder no ano passado e a gente, em comum acordo, não assinou algumas urgências. O que é urgência, né? Todo projeto que entra na casa ele tem que tramitar 3 sessões para ir à votação. Isso está no regimento, é o trâmite normal de qualquer projeto. Entrou lá, se é de vereador, ou autoria do Poder Executivo, tramita 3 sessões, ele está apto a ir à votação. A urgência é o projeto que entrou na quinta-feira e às vezes o governo quer votar na segunda. Né? Então, se tiver assinatura de todos os líderes, isso é possível. Né? Todos os líderes assinando, vota na segunda-feira. A cobrança que se tinha no ano passado, principalmente, era o seguinte, né? Abria uma rúbrica de 2, 3 milhões para a Secretaria, vou chutar aqui, de obras, por exemplo, e a gente gostaria de saber aonde que esse recurso iria ser aplicado. Então, às vezes, a justificativa não trazia isso, né? Então, gera dúvida, né? Porque as pessoas, quando a gente sai para a rua, vai ter 2 milhões para obras, a minha rua vai ser pavimentada, aí tu vai dizer, não sei. Mas tu é o vereador, tu está acompanhando, tu está votando. Então, isso gerou no ano passado um desconforto muito grande. Né? Acredito que esse ano não teve nenhuma situação dessa natureza. Claro que teve recursos extraordinários sendo votados, mas muitos vinculados à saúde, e aí para fins de atendimento, né? Custeio. Então, não teve tanto isso. Mas no ano passado teve muitos. Né? Eu acho que teve uns 3, 4 projetos que não foi assinado urgência. E deu uns, como é que eu vou te dizer assim, deu uns acaloramentos dentro da Casa Legislativa, porque a gente não assinou. Daí eu dizia, o PTB está contra o povo. Não, o PTB não está contra o povo, ele só quer que o regimento seja seguido e como não tem acordo, a gente não quer assinar a urgência, queremos saber mais sobre o projeto. Sim. E é um direito do vereador. Né? O vereador pode fazer isso, pode pedir adiamento de votação. Então é importante deixar isso claro, né? E aí tu sabe que as mídias vão de uma forma, a rede social de outra e vira né, uma grande polêmica. Mas esse ano não vem acontecendo até o momento. Mas isso aconteceu, foi ótima a tua pergunta, porque principalmente quando tange a pavimentação, né? Então a gente, qual é a rua que vai ser pavimentada, né? Qual que é, vai ser lá no Esmeralda, vai ser lá no Rio Grande, mais para baixo, vai ser no bairro São João, onde é que vai ser? Então isso gerava um desconforto muito grande, né, no ano passado nesses projetos que vinham com essa movimentação. Esse ano não tenho visto ainda esse tipo de projeto tramitando e esse tipo de polêmica surgindo, mas pode acontecer, né? Então a gente sempre pedia para o Executivo fazer uma justificativa, né, com todas essas argumentações para que não tivesse tanta polêmica, né? Até para a gente poder dar um retorno devido à comunidade. Isso aí. E a gente notava bastante a gente notava as pessoas. Não, eu tô tomando liberdade de ver os comentários aqui. A dona Eva Freitas, o Éder aqui, obrigado aí pelas manifestações, né?
Então, ó, um baita lateral direito, ó, já tô indo pro futebol aí, cara. Então, tem uns amigos meus aí ó, ouvindo e assistindo aí, já estão falando que eu sou um bom ala direito aí. O Éder é um conhecido nosso do hospital, um grande instrumentador, isso aí. cirúrgico, O Éder jogou futebol comigo, o Éder, lá no tempo que a gente voava ainda, né, Éder, lá no União lá. Então, um prazer aí poder... União de Pinheiral ali? Não, no Clube União, na verdade. Como é que é o nome daquele time? Tem um estádiozinho ali no Pinheiral ali. Pinheiral é a Associação Esportiva e Recreativa Pinheiral. Sou dirigente lá. Eu transmiti alguns jogos ali. Sou narrador esportivo. Que legal. Eu era narrador da Rádio Santa Cruz e depois da Rádio Com também, 11 anos ali em Veracruz. Que legal. Sempre será muito bem-vindo lá. Eu tô com um bom professor. Já tivemos lá, né? 41 anos de rádio eu tenho. Meu amigo, somando aqui a pergunta do Altemir, é sempre importante porque quando se traz um líder, quando se traz um comandante, quando se traz um presidente, o ouvinte fica na expectativa, mas será que o Francisco Altemir vão perguntar para o homem lá sobre salário, sobre grupo de profissionais, sobre, enfim, o quadro funcional da Câmara Municipal de Vereadores? E nós estamos respondendo, vamos perguntar sim e agora, né, Altemir? Vamos perguntar sim agora, que não tem problema, não tem o porquê do presidente não responder. Presidente, o senhor tem mais ou menos a noção do montante profissional de pessoas, enfim, que hoje compõem o quadro administrativo da Câmara Municipal, contando, não dos 17 vereadores, mas CCs, assessoria de imprensa, o executivo da Câmara Municipal. Quantas pessoas, mais ou menos, compõem o grupo que administra a Câmara? Excelente, Francisco. Não tem porquê, né? Não fica assustado aí em perguntar, é muito tranquilo. Isso é transparente também, exato, tá no site da Câmara de Vereadores. Prestar contas é isso, né? Exato. É falar do que é bom e do que de todos os aspectos, né? Exato. E a nossa Casa Legislativa hoje, Francisco, ela é uma das mais enxutas do Estado, tá? Nós temos hoje, eu vou falar em número de servidores. Eu não tenho aqui o esboço para dizer exato, tá? Sim, mas nós temos hoje 17 vereadores, 2 assessores cada vereador tem, são 34, tá? A mesa diretiva tem 8, né? Mais ali nós temos concursados 4, 12, eu acho que vai dar em torno de 15, tá? Então nós estamos falando aí de em torno de 50 servidores ao total, tá? A Casa Legislativa hoje tem em torno de 50 servidores. O assessor de imprensa tem um, né, que é o Jax, inclusive, de conhecimento de vocês aí. Sim, sim. Então, em torno de 50 servidores. 34, né, vinculados a cada gabinete, né, cada vereador tem 2. E o restante cuida toda essa parte administrativa de projeto. Nós temos um assessor jurídico concursado, né, procurador, um CC, né, que é procurador. Nós temos uma contadora também que é concursada, então assessores de núcleo, assessores legislativos que são daí indicados, tá? Mas a mesa tem 8, em torno de 50, tá? Assessores, a Casa Legislativa tem hoje para tocar todo o trâmite legislativo e à disposição dos vereadores. Jurídico tem 2? Jurídico tem 2. E um CC. Isso aí, tem 2. Isso aí. Inclusive ontem foi aprovado geólogo, biólogo, né? E isso foi para o executivo, né? O executivo eu não sei te dizer hoje, mas é mais de 3 mil servidores, né? Então são muitos servidores. Eu sei te dizer hoje da casa porque né, acabo gerindo todo o processo. Mas hoje, assim, comparando com outras câmaras do Estado, a gente está bem enxuto assim, pela produção, inclusive, que entrega. Tem uma outra questão, e aí entra na remuneração, né, mensal de vereadores e de assessores. Nós até comentamos outro dia aqui,
quando a gente divulgou aqui os valores, acho que é 10 mil o vereador, né? O vereador, o salário é 9 e pouco, agora deve estar quase 10. Batendo no 10 isso, ali, pode bater 10. 7,5 o assessor, né? Mais ou menos. A gente até colocou aqui e fizemos um comparativo depois com Porto Alegre. A distância não é muito grande, né, de Porto Alegre com Santa Cruz. Mas considerando, vereador, a distância do assessor para o vereador e o compromisso do vereador, isso não dá 10 salários, né? As pessoas ficam 10 mil, 10 uns quebrados. Mas não dá 10 salários, o salário é mil e pouco lá, 1.100 e poucos, né? Quer dizer, não dá. Então, se tu vai comparar, parece, falando em montante, 10 mil, né? Mas tu não consegue atender tudo que tu teria que atender se tu for realmente um vereador ativo que vai em tudo para que te convide ou que patrocine tudo que te peçam para patrocinar, né? Então não é assim, às vezes o montante engana, né? O valor citado engana e na verdade é um valor que não é suficiente nos dias de hoje, diante desta inflação, para que tu possa realmente exercer a tua profissão, comparecendo, correndo, dando assistência aos bairros, cidade, interior, como deveria, na verdade, um vereador agir, trabalhar. Não, é importante destacar que o salário de vereador é muito digno, né? Sim. Que é um valor, para quem se dedica, né? Quem está ali, vamos lá, tem muitas pessoas trabalhando com o salário mínimo, sustentando a sua casa. Sim. Então a gente tem que primeiro destacar isso. O salário de vereador eu acho bem imponente. O comparativo assim. Aqui é pela função. Pela função, sem dúvida. E dizer também que esse é o bruto, né, Francisco? Sim, exato. Então eu vou te dizer assim, ó, livre de imposto de renda, etc., deve dar 7,5, tá? E então o que acontece? Eu acho que é importante nos últimos anos, por que o do assessor, né, é muito próximo? Pois é. Porque o vereador ele só ganha a inflação, né, ele ganha a inflação e os assessores têm um ganho real. Então o que acontece? Lá no executivo, quando o servidor ganha a inflação mais, que esse ano era 10 mais 4, por exemplo, vamos arredondar, ganha 10 mais 4 de ganho real. O vereador ganhou 10. Claro que esse ano foi extraordinário, nós votamos na Câmara de Vereadores e não repassamos também para os assessores do Legislativo. Então o Executivo ganhou 10 mais 4, o Legislativo ganhou todo 10. Né? Foi uma emenda apresentada em plenário ainda pela mesa diretiva e se aprovou, né, por unanimidade. Então se deu a mesma paridade, né, para todos. Mas se não, isso acontece anualmente, né, e acaba impactando que o salário do assessor fica bastante vultuoso, né, perto do vereador. Então isso também é uma questão de destaque, né, Francisco, porque eu não posso errar aqui o percentual, mas o limite, né, o teto do salário do vereador é de 70% do que ganha um deputado estadual, né? Então, Santa Cruz hoje está bem enxuto, assim, por mais que as pessoas acham alto, né? Muitos criticam o salário e a gente entende também, às vezes, as pessoas não têm todo o conhecimento de tudo que se encaminha, quem está de fato na ponta lá, fazendo acontecer. E destacar que não tem auxílio, não tem vale alimentação, não tem combustível, não tem nada, tá? Então, às vezes as pessoas acham, não, o vereador pode andar para tudo, ele tem tudo pago, né? Tá tudo... Não, o vereador não tem auxílio combustível, não. É tudo recurso próprio. É tudo do teu recurso, né? Tu administra e faz o teu mandato, né? Presidente, embora o relógio nos atropele, eu tenho uma última pergunta assim, que ficou assim, e a gente está num bate-papo, né, democrático, frente a essa mudança que teve aí, do PTB para o PL, como é que ficou a situação dos vereadores do PTB?
futuramente vão migrar para o PL? Como é que vai ficar? Qual é o parecer aí, o senhor como presidente da Câmara e também um dos líderes aí do PTB, que são, querendo ou não, 3 vereadores do PTB, né? Que foram os únicos que não migraram para o PL. Né? Os deputados todos foram, né? Que atualmente é o partido do atual presidente. E eu queria saber assim, do senhor e da bancada PTB a nível de vereadores de Santa Cruz. Como vai ficar? Eles vão migrar para a PL? Como é que está essa conversa, esse entrosamento entre vocês? Excelente, Ademir. Sabe que eu não posso falar como bancada, né? Mas o que é certo, né? Nós permanecemos no PTB até o final do mandato, até porque, né, qualquer alteração impactaria nos nossos mandatos, né? A gente não pode sair do PTB porque perde também o mandato. Então é uma questão legal, né, primeiramente, mas é uma situação bem difícil, né? O PTB tradicional, eu inclusive fui presidente do PTB jovem, então acaba tendo um vínculo, né, muitos conhecidos e é uma decisão bem difícil. Claro que os deputados já tomaram a decisão, né, por uma questão estratégica, pessoal, foram para o PL, vão concorrer pelo PL. Eu penso que é momento de acalmar, de ver como que vai se proceder aí as eleições. Existe sim uma sondagem natural pela aproximação que nós temos com o deputado Marcelo, com a deputada Kelly, que são os deputados da cidade, que trazem recursos, só esse ano mais de 20 milhões, né? Então existe uma tendência, mas a gente tem que ter cautela, tem que avaliar o que vai acontecer daqui para frente. Somos PTB, né? Então isso vai ser uma questão que nós vamos ter que avaliar mais à frente, ainda temos tempo para pensar. A não ser que aconteça daqui a pouco do PTB não ultrapassar a cláusula de barreira, ter algum empecilho e ele deixe de existir. Aí, claro, a decisão pode ser antecipada. Mas, caso contrário, nós vamos falar em partida aí só em 2023. Isso aí. Nós temos 11 horas e 34 minutos. O Aldemir ainda, com certeza, antes de encerrar, vai querer saber do presidente, né? Que resumo ele faz, né, Aldemir? Isso. Desse tempo de presidência na Câmara Municipal, né? Fazer uma análise, um levantamento desse tempo aí de governo, mas eu tenho ainda, antes da sua do seu último questionamento ao presidente, fazer uma pergunta também importante, uma curiosidade. Presidente, nós temos 17 vereadores hoje em Santa Cruz do Sul, já tivemos mais, né? Com a mudança da lei, e me parece que ela está vinculada ao número de habitantes, né? Alguma coisa assim, qual é a possibilidade, qual é o critério aí para que voltamos a ter um número maior de vereadores em Santa Cruz? Bom, Santa Cruz já comporta um número maior, tá? Agora, para que isso aconteça na prática, algum legislador, né, teria que entrar com um projeto, né, fazendo essa sugestão. Se eu não me engano, Santa Cruz já tem capacidade, né, de ter 19, tá? Mas, volto a te dizer, isso depende muito dos vereadores, né? Se alguém vai propor essa iniciativa de aumentar, né? Hoje até porque é uma questão polêmica é uma questão polêmica e não vejo nenhuma movimentação nesse sentido no momento, tá? Não vejo nenhuma movimentação. Apesar de ter direito já. Apesar de já estar dentro dos critérios, digamos assim, para ter 19. E o que o senhor deixa para nós aí, o presidente Rodrigo Rabuski deixa aí como mensagem para os nossos ouvintes, para a nossa humilde Rádio Cidade, que é a única rádio do Arroio Grande, está tentando, né, fazer a sua parte. O que o senhor deixa aí para nós aí, como assim, uma frase final aí, para que os nossos ouvintes que estejam nos ouvindo continuem, né, nos prestigiando. Excelente, Altemir. Se tu permitir só um minutinho, eu queria só fazer uma referência. Ainda no ano passado, tu que é da área da saúde, né? No ano passado nós tivemos uma atuação muito forte. Eu agora, como presidente, não posso apresentar projeto de lei. Mas no ano passado nós tivemos importantes projetos aprovados e que agora estão já acontecendo na prática, né?
Então, foram aprovados e entraram em vigor esse ano. E eu queria dar um destaque, porque tu é da área da saúde, e nós conseguimos aprovar o projeto, né, que traz a transparência na lei de espera, né, do SUS, tanto de cirurgias, consultas e exames. Então esse foi um projeto de lei que nós apresentamos no início do ano passado, trabalhamos o ano inteiro para a aprovação dele, foi aprovado, colocamos um prazo para que o executivo pudesse colocar ele na prática, e hoje o cidadão que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, se ele entrar no site da prefeitura e se ele está aguardando uma consulta lá, um exame, uma cirurgia, ele consegue lá, com as iniciais do CPF dele, verificar em qual posição ele está. Para mim, eu tenho 3 anos de mandato, 2 anos e meio de mandato ainda pela frente, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que eu vou poder, ao final do mandato, dizer o seguinte: uma das maiores conquistas que eu tenho no meu mandato foi essa lei. Porque sempre tem aquela visão, o vereador, vou falar com ele vai me conseguir a consulta antes. Ele vai conseguir o exame antes. E não é assim que funciona. Existe uma ordem e essa ordem precisa ser observada e com essa transparência a partir desse ano já acontecendo na prática, eu confesso que fico muito feliz em ver isso. Às vezes até nos ligam, né? Tu consegue ver para nós? Não, a gente consegue, fala com a minha assessoria, eles mesmos acessam e dizem, olha, a senhora está em tal posição, o senhor vai ter que estar em tal posição, então daqui a pouco não está na lista, volta lá no posto para ver se não faltou nada. Então a lei da transparência, ela faz com que o cidadão também se sinta mais seguro. Eu estou na fila, porque se tu não tem retorno nenhum, tu nem sabe se tu está na fila. Então, essa foi uma lei aprovada de nossa autoria e queria compartilhar com vocês aqui, porque tu é da área da saúde. Eu sou da área da saúde, inclusive eu fiz um grande comentário aqui na Rádio Cidade a respeito disso, que a nossa saúde precisa ser vista de outros olhos, a nossa saúde precisa ter, né, políticas públicas a favor dela. Nós estamos aí com um SUS aí que foi aprovado em 1990, né, que precisa ser revisto, né? O SUS é legal, o SUS é bom, mas ele precisa ser revisto, precisa ser aprimorado para os nossos âmbitos atuais, né? Então, assim, aqui como rádio também a gente recebe bastante queixas, né, reclamações, inclusive até projetos, né? Alguns até a gente procura encaminhar para alguns vereadores, né? Mas assim, essa minha visão aí de saúde é muito grande. Eu tenho 27 anos de experiência, já encaminhei minha aposentadoria para a questão da saúde. Não é o Eduardo, não é 37, não, 27. Não é 27. Mas era isso aí. E o que o senhor tem a deixar para nós aí? Mensagem final para a Rádio Cidade. Excelente. Altemir, Francisco, primeiro agradecer vocês, né, pela oportunidade, dizer que é uma oportunidade de a gente estar próximo de vocês, me senti muito em casa aqui. Aqui é um bate-papo. Né? Espero que a comunidade também tenha percebido que foi um bate-papo, não é uma entrevista, né, uma construção. Dizer que a gente está de portas abertas lá, o Altemir está com frequência lá, o Francisco também quando quiser nos visitar. Falar para a comunidade que a Casa Legislativa está aberta, quem quiser participar de forma presencial, virtual, mandar algum questionamento, alguma contribuição, sempre será muito bem-vindo. A gente está lá para dar o nosso melhor, para fazer o nosso melhor. Nem sempre acertamos tudo, nem sempre agradamos todos, mas tenham sempre convicção que a gente está lá para fazer o certo, o que é em benefício da comunidade. Então, muito obrigado pela oportunidade novamente, um abraço a todos e que a gente tenha um bom restinho de semana. Fiquem com Deus. Sim. Muito obrigado. Presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Rabuski, no programa A Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Posso fazer uma brincadeira, presidente? Claro. Aprovado por unanimidade.